Vamos começar a estudar um pouquinho sobre geografia e o assunto de hoje, hidrografia brasileira. Vamos estudar um pouquinho sobre os recursos hídricos, a sua importância e como o Brasil se destaca nas suas bacias hidrográficas e regiões hidrográficas. Viajem comigo nesta aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características da hidrografia brasileira. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar sobre a hidrografia brasileira. Mais de 10% de toda a água doce existente no planeta, na camada superficial, é encontrada aqui no Brasil. Mas se nós somarmos o que existe de água doce na superfície e no subsolo, ou seja, nos aquíferos, esse percentual sobe para 25%. Então, o Brasil ele se destaca a nível mundial por apresentar a maior concentração de água doce no planeta. Aqui no Brasil existe a predominância de rios de planaltos, justamente por causa da característica, né, da predominância de planaltos aqui no território brasileiro. E isso, inclusive, favorece o aproveitamento hidroelétrico. Esses trechos por onde esses rios passam, que são rios extremamente caudalosos, com grande volume de água, né, estão localizados em áreas que formam bastantes assim, vales profundos, então isso favorece a construção de hidrelétricas. A maioria dos nossos rios eles dependem do regime pluvial, ou seja, ele depende da quantidade de chuvas. A única exceção entre os rios brasileiros que não depende exclusivamente do regime pluvial é o rio Amazonas, porque ele nasce na Cordilheira dos Andes e, portanto, ele possui também o regime nival. A maioria dos rios brasileiros são perenes, isso significa que eles não secam, com exceção em alguns territórios da região Nordeste, onde nós vamos encontrar rios intermitentes, rios que durante o período da estiagem secam, ok? Bom, a maioria dos rios brasileiros tem foz em estuário, isso significa que eles desaguam diretamente no oceano, mas existem algumas exceções de rios que possuem foz em delta ou foz mista. É o caso do rio Amazonas, por exemplo, que tem uma foz mista. Ele consegue ser estuário e delta ao mesmo tempo. A drenagem dos rios brasileiros são uma drenagem exorreica. Isso significa que todos os rios brasileiros eles despejam suas águas no Oceano Atlântico. E os nossos lagos e lagoas que existem no território brasileiro são de barragem natural, do tipo de restingas. As restingas são lagoas que são formadas justamente com a água escura rodeada com areia branca. Isso é uma característica comum. Nesse slide vocês estão vendo aí os dois tipos de foz, a foz em estuário e a foz em delta. Observe que a foz em estuário, o rio ele deságua diretamente no oceano, né? Esse slide de cima. No slide de baixo vocês estão vendo aí uma foz em delta. Então existe aí, nesse encontro do rio com o mar, várias ilhas que se formam a partir da acumulação de sedimentos que são transportados pela força e pela velocidade dos rios, né? Então são formadas nessas áreas, né, ilhas de sedimentos, ilhas que são formadas por detritos transportados pelos rios. Aí a foz do rio Amazonas ela não se encaixa no critério de foz em delta e nem tampouco em foz em estuário. Até mesmo porque nessa foz nós vamos encontrar a foz de dois rios, do rio Amazonas e também do rio Tocantins. A Lagoa dos Patos, que a gente está vendo aí, que é de formação de barragem natural, onde a gente vai ver aí, né, na parte sul do Brasil, lá na Lagoa dos Patos. A Lagoa Rodrigo de Freitas também, a gente vai encontrar aí a Lagoa Rodrigo de Freitas dentro ali do território do Rio de Janeiro. Toda essa lagoa que vocês estão vendo no slide, ela é de formação natural, né? Existem inclusive alguns canais artificiais que faz o contato com essa lagoa com o oceano. Então acontece periodicamente troca, né, dessa água, né, nos períodos das maiores marés. Então, vamos lá. O que são regiões hidrográficas? As regiões hidrográficas são áreas
um território específico, né, compreendido por uma bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica ela é estabelecida com o nome do seu rio principal. O rio principal é que dá nome à bacia hidrográfica. E é claro que uma bacia ela é formada por um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos e o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil ele possui uma quantidade muito interessante, né, de 8 grandes bacias hidrográficas, que são essas que nós iremos conhecer agora. Então, 12 regiões, dentro dessas 12, 8 são consideradas as 8 principais. Então, em verde, vocês estão vendo a bacia amazônica, que é, de longe, a maior bacia hidrográfica do Brasil. Mas ela não é 100% nacional. A bacia amazônica ela perpassa o território nacional, envolvendo outros países, como é o caso da Colômbia, da Venezuela, né, do Peru e etc. A maior bacia 100% brasileira é a bacia do rio Tocantins, que está aí nessa cor de azul turquesa. A segunda maior bacia hidrográfica brasileira é a do rio São Francisco. Quando eu digo que é 100% brasileira, eu estou me referindo a uma bacia que nasce no território nacional e deságua dentro do território nacional, ok? Então, além dessas 3 bacias, nós destacamos uma outra muito importante, que é a bacia do rio Paraná, a bacia Platina. Essa bacia hidrográfica é a que tem, atualmente no Brasil, né, o maior aproveitamento energético. E é nela onde nós vamos encontrar a maior hidrelétrica brasileira, a segunda maior do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, uma usina binacional. Itaipu é administrada pelo Brasil e também pelo Paraguai. Vamos começar falando sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica, né, tem como rio principal o rio Amazonas. O rio Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes. E a bacia amazônica ela tem uma área muito extensa, ocupando terras nas Guianas, na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, Bolívia e Brasil. 60% da bacia hidrográfica amazônica está localizada no território brasileiro, que ocupa 44% do território nacional. É uma bacia de planície. Então, a maioria dos rios da bacia amazônica são rios de planície, que são muito utilizados para navegação, ok? O rio Amazonas, ele nasce lá numa grande extensão, né, numa das partes mais altas do mundo, né, nasce lá no Peru, com o nome Vilcanota. À medida que ele vai descendo e perdendo altitude, ele vai mudando de nome, né? Então, depois ele é chamado de Ucayali, Urubamba, Maranhão. Quando ele entra no território brasileiro, ele passa a se chamar Solimões. E quando ele recebe as águas do seu principal afluente, o Rio Negro, ele passa a se chamar Amazonas até a sua foz. Então, nesse slide nós estamos vendo os principais afluentes do Rio Amazonas. Da margem direita nós temos o Rio Madeira, o Rio Tapajós e o Rio Xingu. Na margem esquerda nós temos o Rio Negro, o Rio Trombeta e o Rio Jari. O rio Amazonas, ele se destaca também nos períodos de cheias por ter uma capacidade hídrica fenomenal. Em relação às bacias hidrográficas que nós temos, o maior potencial é da bacia amazônica. Mas ela não pode ser plenamente aproveitado porque trata-se de uma bacia predominantemente de rios de planície. Represar as águas de um rio de planície significa inundar uma área extremamente grande, né? Um problema muito sério se deu, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, né? A barragem que foi criada de Belo Monte alagou uma área do tamanho do estado de Alagoas e só pode gerar energia durante 6 meses do ano. Então, é considerado hoje o maior impacto socioambiental brasileiro, né? Uma vez que a construção dessa barragem, ela impactou não só na biodiversidade, como também na localização de tribos indígenas, das populações ribeirinhas que tiveram que se mudar para áreas mais altas.
Seguindo então, nós estamos mostrando aí o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Solimões ele tem uma cor assim bem barrenta por causa dos sedimentos que são transportados por esse rio. E o Rio Negro tem esse nome, não é à toa, né? Negro, essa cor escura, por causa da grande quantidade de uma substância que é encontrada na água, que é chamada de tanino. O tanino ele é obtido a partir da decomposição de matéria orgânica. Então, folhas, galhos, né, que são depositados no leito do rio, à medida que vai apodrecendo, vai liberando essa substância escura, o tanino. Além da substância do tanino, o Rio Negro tem essa coloração também porque ele passa por importantes áreas de grandes jazidas, né, de minério de ferro. Então, o minério de ferro, quando ele oxida, ele libera, né, uma quantidade de óxido ferroso na água, né? Inclusive, se você pegar essa água e cheirar, você vai sentir um cheirozinho de ferrugem. Um dos fenômenos mais interessantes, que está cada vez mais raro aí na região da Amazônia, é o fenômeno da pororoca, exatamente. Aí na região norte do Brasil, nós vamos encontrar grandes marés, né, com variação de 9 a 12 metros entre a maré baixa e a maré alta. Quando a maré está na parte mais alta, o que é que acontece? O volume das águas do oceano invade, né, o leito do rio Amazonas, provocando uma onda gigantesca, né, que vai destruindo tudo que está à sua frente. Esse fenômeno está cada vez mais raro porque a destruição das matas ciliares tem feito com que, principalmente na sua foz, aonde o rio desemboca, né, fique extremamente largo e com uma profundidade pequena, né? Então, por conta disso, né, a velocidade e a força dessas ondas elas têm perdido, né, ao longo do tempo. A segunda bacia que a gente chama a atenção é a bacia do Rio Tocantins, que é a maior brasileira, né? A maior 100% brasileira. O Rio Tocantins ele nasce no estado de Goiás e vai desembocar na mesma foz que o Rio Amazonas. Tem como principal afluente o Rio Araguaia, né? E a hidrelétrica de Tucuruí foi construída na bacia do Rio Tocantins, né, com a intenção de fornecer energia para o projeto Carajás. Esse projeto, né, de exploração e extração de minérios lá no estado do Pará. No Araguaia nós vamos encontrar a maior ilha fluvial do mundo, né, que é a Ilha do Bananal. Nesses lados a gente vai ver mais ou menos a localização da Ilha do Bananal, né, localizada justamente aí na bacia do Rio Tocantins. Bom, uma das maiores e mais belas hidrelétricas que nós conhecemos é a hidrelétrica de Tucuruí. A foto mostra a beleza dessa hidrelétrica. E nessa hidrelétrica existe um sistema de elevador hidráulico, né, que proporciona a navegabilidade, apesar dos desníveis entre a barragem e o rio normal. Esse sistema é chamado de sistema de eclusas. Eu vou mostrar para vocês em simulador como funciona. Então, a embarcação, quando está na parte alta, ela entra nesse sistema de canais, que é represada, né, proporcionando o aumento e a diminuição do volume nesse canal, né? E é dessa forma que a navegação acontece. Um outro aspecto também que merece ser destacado, que justifica a importância desse sistema de eclusas, além da navegabilidade, é que muitos peixes que realizam o processo da piracema usam esses canais para realizar a sua migração periódica e, consequentemente, desovar e ter o ciclo de vida de suas espécies. Outra bacia que merece destaque é a bacia do São Francisco. Nós, como nordestinos, temos que valorizar bastante essa bacia hidrográfica, né? O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele, antes de desaguar no Oceano Atlântico, ele atravessa 5 estados, né? 5 estados. Então, ele nasce em Minas Gerais, ele passa pelo oeste da Bahia, faz divisa entre o território da Bahia e o estado de Pernambuco e é divisa natural entre o estado de Alagoas e o estado de Sergipe, correto? O Rio São Francisco que tem outros nomes, ele é conhecido como Velho Chico, Nilo Brasileiro, conhecido como Rio da Integração Nacional, Rio dos Currais, Rio das Carrancas, Rio das Almas, talvez seja um dos rios brasileiros que mais
tem nomes, né, e é muito apelidado, né? Ele, por ser ainda considerado um rio perene, o Rio São Francisco ele permite a navegabilidade, apesar de ser um rio de planalto, né? E um grande potencial energético, né? Tem bom aproveitamento energético através de várias hidrelétricas instaladas nessa bacia hidrográfica, como é o caso das Três Marias, de Paulo Afonso, Mochotó e Sobradinho, né? Tem um longo trecho navegável que vai de Pirapora, Minas Gerais, até a divisa da Bahia com Pernambuco, né, entre Juazeiro e Petrolina. Esse mapa mostra, né, todo o trajeto, né, dessa importante bacia hidrográfica. Então, nasce lá no estado de Minas Gerais, atravessa o oeste da Bahia, né, passa pela divisa entre Bahia e Pernambuco e deságua justamente entre os estados de Alagoas e Sergipe. Então, aí nós estamos vendo nessa foto a hidrelétrica de Paulo Afonso e também os cânions do São Francisco. É importante falar sobre essa importante obra da engenharia, né? Porque ela é diferente da maioria das usinas hidrelétricas que nós conhecemos no Brasil. A hidrelétrica de Paulo Afonso ela foi construída encravada nas rochas, né? Então, todo o sistema de drenagem e instalação de turbinas não ficam à mostra, elas acontecem dentro das rochas. E a importância, né, dos vales do São Francisco, né, onde é uma área muito utilizada para a prática de esportes radicais, né, canoagem, né, rafting, saltos nos penhascos e por aí vai. Bom, a bacia do rio Parnaíba, que é a segunda região hídrica mais importante no Nordeste, está ali entre o estado do Ceará, Piauí e Maranhão. O rio Parnaíba, ao desaguar no Oceano Atlântico, faz fronteira entre o Maranhão e o Piauí. Uma das grandes exceções aqui do Brasil, a bacia do Parnaíba, está sendo citada aí, né? Porque é um dos poucos rios brasileiros que tem foz em delta. A maioria dos rios brasileiros tem foz em estuário. Isso significa que a maioria dos rios brasileiros desaguam diretamente no oceano. Mas o rio Parnaíba, na sua foz, existe a formação de várias ilhas sedimentares. A piscicultura é uma importante atividade econômica estabelecida aí nessa bacia do rio Parnaíba, né? Entre o Maranhão e o Piauí foi construída a hidrelétrica de Boa Esperança, também uma das mais belas aqui do Brasil. Então aí nós estamos vendo toda a sua extensão, né, no mapa, fazendo a divisa natural entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí. E aqui agora a gente está vendo a hidrelétrica de Boa Esperança, né? Muito bem. A bacia do Rio Paraná, essa merece um destaque especial, por quê? Porque é onde está instalado o maior potencial hidrelétrico brasileiro, né? Ela aí. E quem fornece a maior parte da energia consumida na região sudeste e sul e parte do centro-oeste brasileiro. Então, a sua importância é incomensurável, né, incalculável para a economia nacional, uma vez que ela alimenta o centro econômico e financeiro do Brasil, né? Então, a bacia do Rio Paraná ela se forma na confluência do Rio Grande com o Rio Paranaíba, no Triângulo Mineiro, né? Tem como principais afluentes o Rio Paranaíba, Rio Grande, o Rio Paranapanema, o Tietê e também o Rio Iguaçu. É nessa bacia hidrográfica que está sendo construída uma hidrovia, né, chamada a Hidrovia do Mercosul, que vai ali do Rio Tietê até o Rio Paraná, para facilitar o escoamento, né, da produção ali entre os países do Mercosul. Então aí a foto que vocês estão vendo, né, do mapa mostrando um fato interessante. Interessante que essa bacia ela nasce no litoral e corre para dentro do território brasileiro, né, antes de desaguar novamente mais ao sul, né, no Oceano Atlântico. Então, nós estamos vendo aí fotos da hidrelétrica de Itaipu, né? São, se eu não me engano, 16 comportas, né? Um potencial energético que durante muito tempo foi lembrado como a maior bacia hidrográfica do mundo. E nela também existe, né, uma parte dessa água que é desviada para canais artificiais para a prática de esportes radicais. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho dessa turbina, né, que periodicamente é usada aí para manutenção. A bacia do rio Paraguai, que é uma das menores que nós temos, um rio totalmente de planície,
está ali entre a Argentina, Paraguai e Bolívia, e seus rios são usados para navegação. E por fim, nós temos aí a bacia do Uruguai, que também é muito pequena, está ali entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Tem um pequeno trecho de planalto e com baixo potencial hidrelétrico instalado. Então, pessoal, é isso aí. Espero que de alguma forma tenha contribuído para o estudo sobre bacias hidrográficas e desejo a todos bons estudos. Espero que esse período de pandemia passe logo para que nós possamos nos encontrar, ok? Lembre-se, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Um abraço, tchau.